Seja muito bem-vindo ao Entrevista com o Especialista. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e o programa de hoje é uma edição especial. A gente vai falar um pouco sobre o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha, que acontece agora no dia 7 de agosto, e também sobre algumas movimentações para a garantia do direito da mulher. E para falar sobre esse assunto, quem está aqui comigo hoje é Comba Marques Porto, ela que é juíza aposentada e desde 1967 participa de manifestações políticas. Inclusive participou da manifestação contra a ditadura militar em 68. Ela fez parte também do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e ela foi coordenadora nacional da campanha pela mulher na Constituinte, participando da elaboração da Carta das Mulheres, que foi usado como referência para a garantia dos direitos da mulher na Constituição de 88. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação, dizer que eu me sinto muito honrada da gente estar tendo essa oportunidade de conversar sobre um marco, na história da garantia dos direitos da mulher. Sim, um prazer é meu estar aqui e poder transmitir, esse eu acho que é o meu dever cívico, transmitir essas experiências e o meu conhecimento específico sobre a questão dos direitos das mulheres, porque, enfim, é importante a gente falar sobre, estar. O passado não deve ficar emblematicamente engavetado. Eu acho que o presente se constrói também do passado, né? Então é importante que as pessoas, sobretudo as mulheres, saibam que tudo tem uma história, né? Nós, quando começamos na nossa onda em 1975, já havia uma estrada percorrida, né? Por exemplo, com a luta pelo voto na primeira metade do século XX, né? Sob a liderança das mulheres da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Berta Lutz se destacando com o mandato parlamentar que ela conseguiu em 34. Então tudo é um processo, então ninguém começa nada do zero, né? E é importante dar valor a esse processo histórico e eu tenho sempre um prazer imenso de falar sobre isso, que faz parte da minha vida e da minha trajetória pessoal e profissional. Que eu acho que vai servir com certeza de inspiração para muitas pessoas também. Queria falar um pouquinho agora sobre alguns aspectos pessoais, para a gente poder ir introduzindo o assunto. Queria saber como que começou essa sua motivação a entrar para participar dessas lutas, para participar dessas manifestações, desse movimento. Sim, então, eu considero que eu tenho uma história de uma família tradicional. Eu nasci em 1945, meu pai era jornalista, minha mãe era uma mulher muito, até, digamos assim, inculta, um bichinho do mato, sem estudo, mas era uma pessoa muito sensitiva e muito, assim, enfim, dessa união, uma união até díspar, porque ele era muito mais velho que ela, e uma união também que, assim, em termos culturais, bastante. Mas, enfim, eles se uniram lá, eu nasci, então a minha vida eu cresci num contexto bastante, assim, ainda era a primeira metade do século XX, tudo muito controlado, né? Minha mãe doméstica, dona de casa ali, só cuidando dos filhos. O que mudou a minha vida, agora, antes de dizer o que mudou a minha vida, meu pai principalmente, que era um homem de cultura, ele se preocupou muito com a nossa formação escolar, eu e meus irmãos. Então, o que eu posso dizer é que o grande salto que ocorreu na minha vida, salto daquele universo doméstico, suburbano, porque meu pai comprou uma casa em Jacarepaguá e lá criou os filhos. Jacarepaguá naquela época era um lugar bastante, quase bucólico e pacato. Então o meu salto foi o meu desejo de entrar na universidade. Curioso é até que é o seguinte, eu me formei como professora primária, porque era um destino comum a muitas mulheres da minha geração. E quando eu fui dizer ao meu pai, que era um homem culto, para ver como é a coisa,
que eu queria continuar estudando, que eu queria ir para a universidade. Disse, mas para quê? Você já tem o seu ofício, você já é professora primária. Aí começou talvez a se manifestar a menina bem comportadíssima que eu era até então, começou a botar as manguinhas para fora, como diziam eles mesmos pra gente. E então, como é que eu botei as minhas manguinhas para fora? Não foi namorando, não foi fazendo farra na rua, não. Foi buscando estudo. Eu queria ir adiante. E fui. E quando eu passei no vestibular, não para a faculdade de Direito, que eu antes de estudar Direito eu estudei Letras. Fiz Português e Literatura na antiga UEG, Universidade do Estado do Rio da Guanabara, que hoje é a UERJ. Quando eu passei na faculdade e disse para ele que eu ia fazer o curso, ele já se acalmou, entendeu? Ficou, mas você vê, uma resistência, porque naquela época, obter um trabalho, um emprego público como professora primária, era assim, ó, o ideal do machismo velado até na cabeça dos homens bons. Era o fim de linha. Porque dar aula para crianças era um lugar que, segundo nos moldes desses conceitos machistas, era uma coisa permissível para as mulheres. Era como se fosse uma extensão do lar, entendeu? Então ali era o fim de linha. E eu comecei a violar porque eu não declarei que ali era o fim da minha linha. Uhum. E quando eu botei o pé na universidade, aí sim, me abriu um mundo novo, incrível. Eu entrei, meu primeiro ano foi em 1967. Foi o ano que eu comecei a estudar. No ano seguinte veio 1968, movimento estudantil. Para mim foi uma descoberta e eu me aproximei das pessoas que na época participavam do movimento, a ponto de que em 1968 eu já fui até eleita pela minha turma, uma eleição que houve geral na universidade, para participar do Congresso Nacional da UNE, clandestino, porque a UNE tinha sido posta na clandestinidade. Imagina botar uma instituição estudantil posta na clandestinidade, porque, enfim, não era um partido, era uma representação estudantil, mas isso era a cara da ditadura. Uhum. E então em 68 eu saí eleita representante da minha turma para ir ao Congresso de Biúna, Congresso da UNE, que ia ser na cidade de Biúna, em São Paulo. Eu fui presa, porque o Congresso foi preso, todo mundo Sim. foi preso. Eu vi isso, então, como foi? Ali foi realmente meu batismo, entendeu? Foi o meu batismo, entre aspas, né, para essa batismo para ingressar numa vida de cidadã consciente de seus direitos, disposta a construir um mundo melhor, tudo aquilo que era o ideário da gente naquela época, né, do movimento estudantil, do movimento feminista, que já acontecia nesses anos, já acontecia nos outros países, na França, nos Estados Unidos. Sim. Que o quê? Ali foi só minha rentrée, como dizem os franceses, numa vida diferente, numa coisa, num engajamento, digamos, necessário a você fazer a sociedade andar para frente, né? E dali eu fiquei já. Nessa época ainda no feminismo ainda não tinha chegado lá na faculdade. A minha luta era pelos interesses estudantis. E aí eu concluí meu curso, mesmo tendo sido presa, depois eu fui solta, voltei para a faculdade e, concluí o meu curso de letras e resolvi estudar direito. Então... Por quê? Por que entrar no direito? Teve até um porquê, assim, quando eu terminei o curso, nós fizemos uma conversa no comitê universitário, no sentido de ver quem é que poderia voltar para a universidade, porque tinha havido o Decreto-Lei 477 de 1969, que era um decreto-lei que garroteava universidades, professores e estudantes de uma forma muito severa. Foi talvez esse decreto tenha sido a última unhada da ditadura com as suas garras mais profundas. Era um decreto muito castrador da liberdade de expressão e de movimentação, não só de alunos, como de professores. Uhum.
Então, a universidade, com esse decreto, as universidades, aqui no Rio inclusive, com esse decreto 477, elas ficaram muito perseguidas. Tinha quase que um policial em cada porta, entendeu? Não um policial fardado para você saber que ela é polícia, um olheiro da ditadura. E então nós no partido nos reunimos e vimos que seria interessante, tinha havido assim uma intromissão muito grande da ditadura nas universidades, a gente tinha que fazer a resistência. Nós tínhamos quem podia voltar. E eu que já tinha até uma filha, eu era já mãe de filha, minha filha já tinha nascido, eu falei, eu posso voltar. Eu quis voltar. Algo em mim também me direcionava, eu acredito um pouco em destino. Eu me direcionava para ir adiante, porque na verdade eu acabei me realizando profissionalmente como advogada. Não foi como professora de português, literatura. Em 71 eu fiz o vestibular para a Faculdade de Direito, da Nacional da UFRJ, Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei e comecei a estudar na faculdade. Enfim, a gente passava a fazer coisas normais, a gente só queria discutir. A gente queria, o que a gente queria naquele tempo na universidade? Exatamente, a gente queria a democracia, a gente queria as chamadas liberdades democráticas, entendeu? Que era uma coisa normal, não era um querer tão subversivo assim, era um querer normal, né? Tudo que você foi passando foi servindo como motivação para você estar sempre dando um passo à frente. Né? É verdade, de certa forma sim, porque era tão absurdo. Na verdade, a ditadura e os seus agentes, né, os seus arautos, eram perigosos, mas eram umas pessoas assim muito estranhas, entendeu? Porque na verdade a gente, na universidade, o movimento estudantil não teve um segmento da esquerda estudantil que foi para luta armada, foi para esse negócio todo. Mas isso aí, quando foram para essa opção, eles já se descolaram da universidade. No caso, o meu partido, na época, o que era a minha missão ali, a nossa intenção ali, era reavivar o movimento, reavivar, trazer as pessoas, era relaxar a vida estudantil. Era estudar com liberdade para poder discutir dentro de classe o que quisesse. A minha linha política era essa, não era como outros foram para a luta armada, essas coisas, não era nada disso. Era a luta pela democracia, pela redemocratização do país. Dali eu embarquei, foi através da minha vinculação com o direito que eu embarquei no feminismo. E como estagiária, já chegando no final do meu curso e trabalhando nesse escritório, eu trabalhava, fazia fórum, ficava naquele agito todo. Um dia eu passei pela ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, ali na rua Nilo Peçanha não, é a Araújo Porto Alegre, ali no centro da cidade, eu vi assim um cartaz, seminário sobre o comportamento da mulher brasileira. Aí eu me interessei, olhei aquilo, anotei e fui assistir o seminário. Dali eu já saí convocada pelas feministas que já estavam atuando. Dali eu já saí convocada para uma reunião para criar o Centro da Mulher Brasileira, que foi a primeira instituição feminista que a gente criou aqui no Rio de Janeiro. E qual era, quando vocês criaram, né, qual era o principal objetivo? Então, quando a gente aqui no Rio, o que acontece? Tem que explicar um pouquinho essa parte. Houve um empurrãozinho bem bom da ONU para a gente se organizar aqui no Rio. Em 1975 foi declarado pela ONU o Ano Internacional da Mulher. Então, esse seminário foi financiado pela ONU e pela ABI, que era a Associação Brasileira de Imprensa. Nos anos 70, o feminismo já pipocava no resto do mundo e aqui no Brasil esse empurrãozinho da ONU foi necessário, foi muito bom. E aí nós então, respondendo a sua pergunta,
No último dia eu já saí convocada por aquelas organizadoras, as mulheres que participaram da organização, para fazer uma reunião. Porque a ONU ia patrocinar por 2 anos a instituição de uma pessoa jurídica para ser um centro de discussões sobre os direitos da mulher. Então nós criamos, eu me juntei a elas desde o início, né? Nós criamos o Centro da Mulher Brasileira, que era uma instituição sem fins lucrativos, patrocinada pela ONU. E inclusive eu, como era estudante de direito, no final de curso eu ajudaria a fazer a parte jurídica toda. Normalmente eu digo isso, foi assim um momento muito importante da minha vida, né? Eu estava me formando em direito, porque eu me formei, meu curso era de 5 anos, eu formei em 1975, esse era o meu último ano, e eu já saí formada, já voltada para essa discussão dos direitos das mulheres. E a primeira ação que a gente fez, primeiro grupo de trabalho que eu participei pelo Centro da Mulher Brasileira, junto com as minhas companheiras, que são minhas amigas até hoje, foi passar em revista a legislação. Nós passamos em revista toda a legislação civil, penal, e fizemos assim, digamos, o levantamento do que nós na época chamamos do lixo discriminatório que havia na nossa legislação. Então a gente mapeou a legislação para pontuar, ver onde é que estava e o que tinha que ser feito para mudar isso, né? Entendi. O Código Civil de 16, esse artigo do Código Civil 233, eu passei 10 anos como feminista, desse início aí até começar a Constituinte, eu passei 10 anos falando desse artigo, na rua, nos lugares. A nossa segunda onda ainda foi a onda que hoje as meninas mais avançadas, feministas já de última geração, chamam a gente de feminismo civilizatório. O que foi civilizatório? Porque ele atuou muito nesse campo das leis mesmo, entendeu? Entendi. Porque se você não tem as leis em seu favor, você não progride nessa questão, né? O feminismo fica muito limitado ali. Fica limitado, né? Qual foi a agenda lançada nesse feminismo, nessa onda de 1975? Era revisão das leis para abolir o lixo discriminatório. Nós levantamos a discussão sobre violência doméstica, e aí chegamos ao ponto para o qual você me convocou aqui. Sim. Nós começamos a falar de violência doméstica e começamos a falar de direitos reprodutivos, aborto. A criminalização do aborto, a dificuldade do acesso à mulher à orientação sobre sua vida sexual. Nós começamos a falar de contracepção. Então, esses 3 pontos, a remoção do lixo discriminatório na legislação, a questão da violência doméstica e os direitos reprodutivos, foram 3 pontos fundamentais da nossa agenda de 75. E foi sobre isso em torno desses pontos, que nós atuávamos e nos colocávamos e promovíamos eventos e coisas assim, entendeu? Entendi. Então o objetivo era analisar tudo e levar informação para as pessoas. Sim, e ir para a rua, né? Porque a gente foi muito para a rua, a gente vivia na rua, a gente fazia muita ação de rua. E agora a gente avançando um pouquinho, eu queria falar sobre a Carta das Mulheres, né, que foi usada como referência para a garantia dos direitos das mulheres na Constituição de 88. A gente pontuou aqui que as leis anteriores, as normas anteriores eram muito limitantes para a mulher, colocavam a mulher em uma posição muito subjugada. E aí a gente vem com a Constituição de 88 trazendo algumas mudanças, né? Vamos colocar assim. Mudanças fundamentais. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, como foi isso. Sim. Então, a campanha das diretas já resultou na eleição pelo Congresso de um presidente da República, primeiro eleito depois de tantos anos de ditadura, eleito indiretamente. Não era pleito popular, eleito indiretamente.
E todo o líder desse processo foi o Tancredo Neves, que foi o nome escolhido pelo Congresso para ser o novo presidente da República. Antes do Tancredo morrer, e não conseguir tomar posse porque morreu, uma deputada paulista chamada Ruth Escobar, que tinha uma liderança muito grande no movimento feminista lá de São Paulo, e já era deputada, ela chegou junto ao Tancredo e disse: Tancredo, nós queremos que você tome posse e anuncie a criação de um conselho representativo das mulheres no governo federal. Ela queria um ministério da mulher, mas ministério para eles era um pouco muito. Ela pediu, naturalmente, o ministério. Conhecendo ela como conhecia, sabendo como ela era, uma portuguesa arretada, ela queria o ministério, mas o ministério ia ser um pouco avançado demais, né? Aí ela disse, não, se você tem que criar o conselho, ele topou. Ele fez o pacto com ela de inaugurar a nova república, criando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Aí o Tancredo morreu, assumiu o Sarney, por aquele entendimento que fizeram lá no Congresso, acabou sendo o Sarney que assumiu, e ela foi ao Sarney e disse, eu tenho um compromisso, não está escrito não, mas eu tenho um compromisso com o Tancredo Neves de criar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Se você não criar, eu vou botar todo mundo, trazer a mulherada toda para aqui, para o Planalto, para te infernizar. E ela conseguia, ela tinha esse poder. E aí ele, não, Ruth, calma, eu vou manter o compromisso. Ela, bom. Foi mais ou menos assim, ela deu uma intimação lá no Sarney para ele cumprir o compromisso. O outro já estava morto, não podia nem dizer, nem conferir, né? Teve compromisso mesmo, não. E assim ele inaugurou a nova república, com a criação, aí o movimento feminista, a Ruth convocou o movimento feminista, porque ela também fazia parte do movimento lá em São Paulo. Sim. Ela convocou o movimento feminista nacional para organizar esse conselho, para ter uma representação nacional de mulheres nesse conselho. Então eram várias conselheiras, e o conselho foi criado por lei e com um corpo técnico. Então nós nos dividimos. Quem ia ser conselheira aqui no Rio, por exemplo, nós nos dividimos. Quem vai ser conselheira e quem vai ser do corpo técnico. Eu fui para o corpo técnico, porque como eu era advogada, era preciso ter uma advogada no corpo técnico. E eu fui para o corpo técnico, eu fui ser a coordenadora do corpo técnico da campanha das mulheres na Constituinte. Esse foi o cargo, eu assumindo um cargo técnico como advogada. Nós lançamos, juntamente com o Conselho, a campanha pela participação da mulher na Constituinte e pelos direitos da mulher. A campanha não pode haver Constituinte sem os direitos da mulher. A gente fez um slogan lá que eu vou me lembrar daqui a pouco e vai aparecer. Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Esse era o nosso lema. E eu viajei o Brasil inteiro levando a campanha da mulher na Constituinte. E pedi ao final dessa palestra que as mulheres mandassem para o Conselho as suas reivindicações. E assim a gente fez a campanha, o Conselho comandou a campanha, coordenou a campanha da mulher na Constituinte. Entendi. Vocês reuniram todas essas informações? Sim, nós colhemos essas informações, elas mandaram, acabou que havia uma certa consenso, né? Na verdade, não havia muita diferença de pleitos, né? E a gente organizou aquilo tudo e daí fizemos a Carta das Mulheres aos Constituintes. Porque a gente tinha que chegar na Constituinte com o respaldo das mulheres, né? Aquilo tudo que a gente dizia, e eles até achavam que pudesse ser uma invenção da nossa cabeça, mas não era, a gente estava respaldada. Tanto que teve a solenidade da carta, da entrega da carta, dentro do Congresso, porque a gente tinha o respaldo da sociedade civil. A gente não estava inventando nada, entendeu? Entendi. E aí, esse processo, a partir da carta,
a gente passou a fazer o que a imprensa chamou de lobby do batom, que era justamente pressionar os deputados para eles convencer deputados e deputadas constituintes de que tinha que botar os nossos direitos na Constituição de alguma forma, né? Entendi. E, de certa forma, alguns dos requisitos, né, do que foi debatido ali foi implementado. Foi. A gente conseguiu. A gente teve um resultado bem bom. Só consegui botar logo no artigo 5º, homens e mulheres são, artigo 5º da Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, já mudou muita coisa, já reposicionou, porque até então eram todos são iguais perante a lei. E os deputados diziam, mas por que vocês querem escrever, botar homens e mulheres? Todos é a mesma coisa, não são todos? A gente disse, assim, não, nós não estamos incluídas nesse todos. Nós temos que aprender a falar de uma maneira representativa e escrever de uma maneira representativa das mulheres. Porque houve uma época, numa das constituições anteriores, quando as mulheres lutavam pelo direito ao voto, eles entendiam, os tribunais entendiam que todos eram só os homens. E mesmo assim, quando conseguiam direito ao voto, só as mulheres que não era liberado total, eram as mulheres casadas e as mulheres que tinham emprego. Não foram todas que saíram votando de uma vez só, todas, entendeu? Então, era preciso realmente reposicionar todo esse conceito de liberdade dos direitos das mulheres, né? A gente conseguiu convencer, né? Principalmente os coordenadores, os relatores das sessões, porque a Constituição é toda dividida em capítulos, né? A nossa discussão pesou muito, a nossa causa pesou muito no capítulo principal da garantia dos direitos individuais, que é o artigo 5º, pesou também no capítulo da família. Já no da saúde, a gente não conseguiu, por exemplo, nomear direitos reprodutivos das mulheres. Ficou só aquele artigo, que é um princípio bonito do artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, nós avançamos na família, avançamos bastante na família, avançamos nos direitos e garantias individuais, porque a regra da igualdade, todos são mulheres, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A gente conseguiu replicá-la no artigo no capítulo da família, que é o 226, o artigo 226. Ele já reafirma o princípio da igualdade, e a grande conquista na família foi o parágrafo 8º do artigo 226, que veio a ensejar a posterior, anos depois, a Lei Maria da Penha, né? Sim, vamos entrar nesse assunto agora. Eu acho que é importante a gente fazer essa construção, né, contextualizar, para a gente poder entender também a jornada que foi percorrida, né? Não é algo que acontece do nada. E eu queria saber, na sua visão, qual é a importância do movimento feminista para a criação, né, de leis protetivas, como, por exemplo, é o caso da Lei Maria da Penha? Eu diria que é total a importância do movimento feminista, porque eu digo, nada que nós conseguimos foi assim de mão beijada, foi de bom grado, foi tudo fruto de uma atuação contínua, presente nas ruas, circulando os setores onde as mulheres estão, né? As representações, sindicatos, enfim. Tudo que nós conseguimos nada foi fácil, eu diria. Sim. E o que mais me espanta é que o tempo vai passando e continua difícil, entendeu? Então, a representação parlamentar, ela é fundamental para a manutenção dessas conquistas. As sucessivas
representações parlamentares, né? Tanto que a Lei Maria da Penha, a própria Lei Maria da Penha, eu estava examinando antes de vir para cá, revendo, ela foi alterada para melhor em alguns artigos por várias leis. Em 2016, 2015, 2017, 2018, 2021, foram leis que vieram para aprimorar a Lei Maria da Penha. Como, por exemplo, que cria o botão vermelho, que é um sistema de integração, de comunicação entre os tribunais dos estados, as polícias dos estados e dos municípios, para poder dar um pronto atendimento, um amparo para a mulher ter como comunicar uma violência de que esteja sofrendo, né? Mas assim como a Lei Maria da Penha, ela foi melhorada por desempenho do Congresso, ela pode ser piorada também. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, foram feitas várias investidas para derrubá-la. Qual era o argumento? O argumento é de que o argumento era de que não caberia ter uma justiça específica para atendimento às mulheres. O argumento às vezes era até a própria igualdade de direitos entre homens e mulheres. Dizia assim, mas era igualdade, por que tem que ter uma lei específica para cuidar? O argumento era todo contra essa definição de violência doméstica, que vem lá do nosso movimento lá dos anos 70. Entendeu? A violência doméstica, ela sempre existiu, a vida toda ela existiu. Ela existiu e existe. Mas ela não era visibilizada, porque as mulheres não estavam, digamos assim, durante anos as mulheres não foram empoderadas a denunciar. Quer dizer, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, nos próprios tribunais havia gente que considerava a Lei Maria da Penha inconstitucional. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal bater o martelo para assegurar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E onde é que está amparada a constitucionalidade da Lei Maria da Penha? No artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 226 da família, em que nós conseguimos colocar. Eu participei dessa redação desse artigo, desse dispositivo. O Estado criará medidas para coibir a violência doméstica e familiar. Tinha que entrar esse nome, doméstica e familiar, para dar visibilidade. Isso foi no final, na reta final da nossa participação na Constituinte do Conselho, né? Participação do Conselho. Eles iam aprovar o relatório final e esse dispositivo ainda não estava inserido. E aí eu estava de noite no hotel em Brasília, já tinha me recolhido, estava lá 10h30 da noite, não sei o quê. Me liga a Chuma, que era secretária executiva do Conselho, e diz assim, a gente conseguiu aí um contato aí, o Arthur da Távola viu uma brecha para botar aí o negócio da violência na Constituição. Como é que a gente vai botar? Falei, calma, peraí, vamos tentar. Como é que a gente pode botar? Parece que até quer ficar contando vantagem, né? Mas eu redigi aquele dispositivo ali de noite, no quarto do hotel. Eu redigi e a gente estava muito azeitada, né? A gente estava assim com a lição na ponta da língua. Imagino. E aí não foi difícil. E passou. E ninguém viu. Passou. Aprovaram. Está aprovado, entendeu? Entrou no capítulo da família. Foi fundamental, foi com base nesse parágrafo 8º do artigo 226 que a gente criou os juizados, criou a Lei Maria da Penha. Isso foi uma outra etapa, aí eu já não estava mais, porque eu fiz concurso para magistratura em 1995 e o tempo que eu fui juíza eu fiquei afastada, eu não participei. E aí a Leila Linhares, a Adriana, a Leonora, esse pessoal que estava livre por aí, a Adriana era juíza, né? E ela foi a primeira juíza, ela é até hoje a juíza titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar. E elas escreveram a Lei Maria da Penha. Por exemplo,
Em 2019, teve uma lei que fez algumas alterações boas. Introduziu o ressarcimento dos danos, inclusive junto ao SUS, para ressarcir ao SUS, para que tenha o Estado o direito de ressarcir, de ressarcir-se das despesas do SUS com violência doméstica, violência física, sexual, psicológica e dano moral. Também essa lei de 2019 introduziu o ressarcimento ao Estado dos custos com dispositivos de segurança nas medidas protetivas baixadas, sem ônus ao patrimônio da mulher e seus dependentes. Uma outra lei em 19, que já é outra lei, ela fez uma alteração aí na lei para garantir a matrícula dos dependentes em instituições de educação mais próximas ao domicílio da mulher que é vítima de violência doméstica, mediante comprovação do registro da ocorrência. Poder mudar, às vezes a mulher tem que mudar até de estado, né? Sim, de bairro, e aí ela pode conseguir, é difícil você conseguir matrícula de criança no meio do ano, mas por esse motivo é obrigada a dar a matrícula. As secretarias de educação não podem negar a transferência, é regra da Lei Maria da Penha. Muito bom. Em 17 foi feita uma alteração expressiva também, que aprimora a regra sobre atendimento policial e pericial nos estados, que é muito importante, como diz a Adriana Mello muito bem. Sem o exame de corpo de delito, não tem processo criminal. Sem exame do corpo de delito, não tem processo criminal. Então, a mulher tem que ser prontamente atendida, porque, inclusive, os vestígios eles são eliminados com o passar do tempo, né? Se você leva é garroteado ou você leva uma pancada na cabeça, aquilo daqui a pouco chega uma hora que o exame de corpo de delito tem que ser feito o quanto antes, né? É direito da mulher em situação de violência doméstica, esse tipo de tratamento rápido e preferencial. É Lei Maria da Penha também. Me tira uma dúvida. Diga. Antes da Lei Maria da Penha, como é que a violência contra a mulher era enquadrada como crime? Não tinha uma tipificação, a mulher era atendida tanto que houve aí uma coisa que precede a Lei Maria da Penha, que foram as delegacias especializadas. Foi um movimento, como eu disse no início, tudo vai num processo, né? Nós tivemos a mulher procurava uma delegacia normal. Na delegacia, geralmente, trabalhavam mais homens do que mulheres, porque a presença das mulheres na polícia é uma coisa que veio crescendo junto com esse amadurecimento do movimento feminista, junto com a Constituição Democrática, tudo isso. Hoje tem muitas mulheres na polícia, mas naquela época não tinha. E o que o policial... Polícia sempre foi uma coisa complicada, né? Até hoje, você não pode garantir 100% que todas as delegacias de polícia sejam espaços de democráticos, de acolhimento. Naquela época, muito pior ainda. A mulher aparecia para dar queixa do marido, a primeira coisa se ela ia, que tem o negócio da invisibilidade, né? A invisibilidade da violência doméstica, calcada, que deu origem àquele ditado que diria, por exemplo, marido e mulher ninguém mete a colher. Isso era todo... A violência doméstica, até que esse véu se levantasse nesse momento no Brasil, da nossa onda feminista que mexeu nisso, ela era muito silenciada. Todo mundo nas famílias sabia quem apanhava do marido, quem não apanhava, mas ninguém falava nada. Os filhos sabiam, mas filho é muito difícil, né? Porque os filhos tomarem uma atitude contra um pai é uma coisa muito difícil, né? Mas os filhos sabiam, as filhas sabiam, a sogra sabia, o pai do marido sabia, todo mundo sabia, mas era uma coisa silenciada. Foi uma violência muito silenciada ao longo dos séculos, desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, entendeu? Então era difícil você chegar numa delegacia. Chegar numa delegacia já era difícil. Para chegar numa delegacia para dar queixa de um marido, ou de um namorado, ou de um noivo, era mais difícil ainda.
Então a Lei Maria da Penha, além de trazer essa questão de proteção, né, de resguardo ali da mulher, ela também traz a discussão sobre essa temática, porque você precisa começar a comunicar melhor isso para as pessoas, para elas entenderem como que aquilo se aplica. Sim, ela abre, você pudesse fazer uma figura de um cenário teatral, a Lei Maria da Penha abre a janela dos lares. É como se tivesse aberto uma cortina ou uma grande janela. Ela permite olhar dentro. Agora, esse olhar dentro só é possível com o empoderamento feminino, no sentido dela se sentir amparada. Porque se ela poderia abrir a cortina antes, mas ela não tinha onde ir e ser acolhida. Essa é a diferença, né? Então, antes da Lei Maria da Penha, em 1986, se não me engano, a Lei Maria da Penha, você vê, nós incluímos essa questão da Lei Maria, a possibilidade de vir criar uma Lei Maria da Penha na Constituição em 88. A Lei Maria da Penha foi aprovada em 2006. Olha aí, quanto tempo, de 88 até 2006. Repara como as coisas andam lentamente, não é? Mas nessa trajetória, nos anos 80 ainda, em 1986, nós conseguimos, nós as feministas cariocas e as de outros estados, de outros lugares, conseguimos a duras penas criar as delegacias de mulher. Quando foram criadas as delegacias da mulher, foi um avanço muito grande. Até a gente também descobrir que em muitas delegacias de mulheres onde eram lotadas mulheres que não tinham um olhar para isso, e homens também andaram fazendo atendimento ruim em própria delegacia de mulher. Eu já ouvi essa queixa. Mas foi um avanço muito grande porque você já tinha um espaço de acolhimento. Nós criamos um grupo, Mulheres Profissionais do Direito, e a gente se reunia no nosso escritório da Rua Debré. E ali a gente começou a fazer uma discussão sobre o negócio de atendimento às mulheres, entendeu? Porque nós já tínhamos o SOS Mulher, que era um grupo de feministas que atendia mulheres vítimas de violência sem nenhuma institucionalidade. Era um grupo que atendia o trabalho feminista. E a gente começou a perceber da importância de você ter uma recepção acolhedora, entendeu? E aí ali nessas discussões, nesse nosso grupo de mulheres profissionais do direito, nós levamos isso para a OAB, nós criamos a OAB Mulher, que não existia também, foi criada a primeira OAB Mulher aqui no Rio de Janeiro. Eu fui da primeira gestão da OAB Mulher aqui do Rio de Janeiro, eu, Leila, Leonor. E a gente começou, então, a conduzir essa discussão para esse assunto da violência, né? E da recepção das mulheres. Tinham que ter um lugar para serem recebidas com mais acolhimento. E aí, então, foram criadas as delegacias. As delegacias especializadas, tanto aqui no Rio, em São Paulo, aí criou aqui, criou lá, criou cá, elas foram, digamos, um degrau para chegar nos juizados especiais, que só vieram a ser disciplinados na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei muito especial, muito interessante, porque ela é uma lei que tem caráter penal, né? Que ela tipifica a violência doméstica, mas ela é também uma lei que dispõe sobre a criação de serviços especializados no atendimento à violência doméstica. Primeiro, os juizados especializados, que foram criados na Lei Maria da Penha, por autorização da Lei Maria da Penha, os juizados especiais. E ela também dispõe sobre políticas públicas de enfrentamento à violência. Tanto que na Constituição, que está escrito, que nós escrevemos lá, foi medidas, o Estado se incumbirá de promover ações, políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Políticas públicas de enfrentamento. Então isso tem que ter uma repercussão no executivo também.
Então, a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos de prevenção para que a violência não ocorra e de reparação também. Portanto, o abrigo das mulheres em estado de ameaça de morte. Esse abrigo, quem vai gerir esses abrigos? O Estado e o município. O município do Rio de Janeiro tem um abrigo, um só, mas acaba salvando as mulheres que não têm para onde ir. Porque quando a mulher tem uma situação financeira bem-sucedida, que as mulheres bem-sucedidas também podem ser vítimas de violência doméstica, lógico, ela está em todas as faixas sociais, em todos os níveis, ela tendo recursos, ela sendo financeiramente empoderada, ela sai da casa e vai para um hotel. Mas a mulher que não tem para onde ir, que não tem renda, que é dependente do marido que bate, porque a violência mora dentro de casa, né? A violência, portanto que a gente nomeou como violência doméstica e familiar, porque ela ocorre muito, o ambiente propício da violência é o lar, que é também o lugar onde você chega para descansar, para se recolher, né? Para comer uma comidinha gostosa. É ali que a violência acontece. As mulheres são espancadas a maior parte das vezes, dentro dos lares, entendeu? Pelos familiares, né? Por isso. Pelos familiares. Uma coisa que vale para tudo na vida das mulheres, na minha opinião, é a independência econômica. A mulher independente economicamente, ela, não vou dizer que ela não vai ser vítima de violência, de um marido agressor, lá dessas coisas, mas ela tem como se... Ela tem mais liberdade para poder ela sair tem como dessa situação. Sair desse círculo vicioso e dessa relação, desse machismo tóxico. Ela tem mais condição de enfrentar, sabe? Se você tem uma dependência econômica do marido ou do noivo, do namorado, você está frita. Você não pode dizer bye-bye. Porque a melhor coisa que a mulher pode fazer se ela está sendo maltratada por um marido é dizer bye-bye. É dizer adeus. Não precisa nem pensar na delegacia de polícia nesse caso, entendeu? Sentiu que a relação é agressiva, vai embora. Com filhos é mais difícil. Sem filhos é muito mais fácil. E com filhos, só com filhos, para poder pegar a mala, juntar as coisas das crianças embora, tem que ter independência econômica. Isso é tudo na vida de uma mulher. É o maior antídoto contra a violência, contra muitas outras situações. O tratamento desigual é a independência econômica. Você saberia dizer por que a Lei Maria da Penha recebeu esse nome? Então, a Lei Maria da Penha recebeu esse nome por conta da Maria da Penha, que é uma mulher que sofreu uma situação bastante grave de violência doméstica e teve paciência, porque o caso da Maria da Penha não foi resolvido tão rapidamente. Havia uma justiça, a justiça estava respondendo muito lentamente, mas a Maria da Penha se movimentou, e eu não sei como, eu não me lembro bem como foi que ela chegou lá. Ela chegou a pessoas que tinham como iluminar o caso dela. E o caso da Maria da Penha acabou sendo levado a uma corte internacional americana. Então, o caso dela extrapolou os limites da justiça brasileira. E essa visibilidade que teve o caso dela foi o que permitiu que isso tudo correu paralelamente às discussões feministas sobre a necessidade de haver uma lei. Uhum. Né? Hoje tem até uma crítica feminista ao punitivismo, que é uma outra discussão, mas isso é uma outra discussão. Mas a Lei Maria da Penha é uma lei punitiva? É uma lei punitivista? É.
Mas no Brasil ela é necessária. Ela continua sendo. O sonho é que o Brasil não precise mais de cadeias e cárceres e coisas, né? Mas por enquanto não é o que se vê. Então, a Maria da Penha foi parar lá no direito internacional. Ela teve o caso dela foi levado e foi julgado. O Brasil foi intimado num julgamento de uma corte internacional a tomar providências em relação à violência contra a mulher. Entendi. Como o Brasil foi intimado a isso, e aqui também já havia toda essa discussão, ela foi simbolicamente nomeada com a Lei 11.340, é 11.000, né? É 11.000, Isso. Já estava ficando velha, né? Lei Maria da Penha. 11.340 de 2006, foi batizada em homenagem a ela, que foi justamente uma pessoa que teve coragem de levar adiante, né? Porque nada que é no direito penal vai adiante sem o consentimento da vítima. E ela foi. Entendi. Foi a inspiração. Foi a inspiração para que esse assunto fosse levado e o Brasil fosse intimado. Nós temos amparo também, é bom falar disso, em convenções internacionais. O Brasil é signatário de convenções internacionais, como a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher de 1994, se não me engano, que isso acaba por ser um instrumento muito importante, sabe, de apoio à legislação interna, ao movimento feminista interno. Pois vocês procurem ver isso, é interessante. Essas convenções internacionais. Nós temos uma grande convenção internacional assinada pelo Brasil em 79, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ela trata de vários temas, é uma convenção importantíssima. O Brasil é signatário, como o Brasil é signatário dessa outra que trata também sobre a violência, entendeu? Então, isso é um processo de apuramento na instância judicial nacional e internacional, para você ter, digamos assim, os mecanismos, os canais abertos para impedir. Inclusive, tem uma coisa legal prevista na Lei Maria da Penha, que é o grupo dos homens, né? Os juizados de mulheres, eles podem fazer um trabalho, e os nossos aqui fazem, com os condenados, para educá-los, né? Para conversar com eles sobre o que eles fizeram, né? Uma tentativa de conscientização apenas, além da punição, né? Para que evitar. Exatamente, porque a punição é pouco. A punição, ela incide, primeiro, que a lei penal, nenhuma lei penal tem um caráter generalizante, ela pune uma determinada pessoa, né? Você não tem uma coisa assim generalizada. Ela é uma intervenção punitiva que não modifica a educação. Pena não muda a educação de ninguém. A reincidência, inclusive no campo da violência doméstica, é muito grande. Então a gente precisa de pensar também, isso é uma coisa que está na mão da sociedade contemporânea, das pessoas que estão atuantes aí. Encontrar outros canais que não só os da punição, porque o mais importante é mudar a mentalidade das pessoas. Para evitar que aconteça. Para evitar que aconteça. A primeira vez, se for. Aí a gente está falando de políticas públicas que são deficitaríssimas. Aí é a prefeitura do município, é o governo do estado que tem que fazer medidas educativas para as pessoas aprenderem a viver de uma forma harmônica e respeitosa. Isso aí já é uma política são políticas de estado, entendeu? Mas agora, assim, Fala. Na prática, na sua vivência, no que você vê,
Qual é a aceitação, o índice de busca que tem hoje recorrendo à Lei Maria da Penha? E se você acredita que isso hoje no Brasil está melhor, está evoluindo, as mulheres estão realmente usufruindo desse benefício, ou a falta de comunicação, de informação para a mulher ainda é gritante na realidade, né, no mundo real, ainda é muito gritante e isso acaba atrapalhando essa procura, essa busca por ajuda? Eu acho que ainda é difícil, A gente, apesar, porque veja bem, quando você tem uma lei como essa, que dispõe sobre tudo isso, né, sobre esses mecanismos, inclusive de divulgação, o item 2 que estava aqui é a promoção de estudo, promoção e realização de campanhas educativas, olha, está lá da Maria da Penha isso, de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher voltadas ao público escolar e à sociedade em geral e difusa. Isso é o mais importante. O mais importante é isso, me parece. E eu acho que isso ainda falta. Está muito defasado. Isso aqui, digamos assim, uma lei não foi feita para ser cumprida. A lei tem que ser cumprida, né? Eu acho que os deveres da Lei Maria da Penha não estão sendo devidamente cumpridos, porque existe um machismo latente que desqualifica esse tipo de coisa. Nas políticas de Estado mesmo, entendeu? Às vezes uma própria mulher exercendo uma função no Estado importante, ela não vai pensar em atingir esse objetivo aqui, que a lei prevê. Eu não sei se eu estou me explicando bem em relação ao que você quer. Eu acho que sim, está previsto em lei, né, de que precisa haver essa divulgação, mas eu acho que, do meu ponto de vista, eu vejo campanhas muito discretas, muito sucintas. E eu não sei se isso está alcançando o público-alvo, de fato. Eu acho difícil que não deva estar alcançando. Mas sim, veja bem, você perguntou e essa parte eu acho que eu posso dizer com ciência. Eu acho que hoje as mulheres sabem que existe isso tudo. Já existe um mínimo sobre a Lei Maria da Penha. As mulheres sabem. E os homens também. Uhum. E os homens também. Por exemplo, nesses grupos de homens que elas fazem lá, mas fazem com os condenados, tem uma história engraçada, tem uma assistente social que trabalhou no projeto lá dos grupos de homens, ela faz uma exposição maravilhosa, que foi a tese de doutorado dela, Cecília. Ela conta que saem coisas incríveis nas conversas dos homens, no grupo deles. Por exemplo, teve um dia que era um grupo, falando, porque eu fiz, o que eu fiz isso, fiz assim. Aí o outro virou-se e falou assim, se você fizesse isso, ele estava no grupo, se você fizesse isso com a minha filha, eu te arrebentava todo. Aí o outro falou assim, mas você está aqui na Maria da Penha também? Então o próprio cara que estava ali respondendo, porque só os condenados vão ali para esse grupo. Então você vê como é que o cara não se vê. Se você fizesse isso com a minha filha, ele vê a violência que o outro faz com a filha dele, mas ele não é capaz de se conduzir de uma forma não violenta, tanto que ele estava ali apenado na Lei Maria da Penha, também respondendo, fazendo grupo de homens da Lei Maria da Penha. Ou seja, a grande tarefa da nossa sociedade seria abraçar um projeto que passe pelo Estado, mas não só pelo Estado, também na sociedade civil, de enfrentar, de educar, de reeducar as pessoas, reeducar os homens para não serem violentos e educar as mulheres para não se deixar violentar, não se deixar dominar por um tratamento violento. Porque acaba havendo, aí os psicólogos é que falam melhor disso, não é a minha especialidade, mas acaba havendo na sutileza das relações humanas, acaba havendo também uma dependência entre o agressor e a vítima, de modo que as coisas, às vezes a mulher tem como se defender, mas ela não exerce. A dependência emocional talvez seja o maior impedimento a que as coisas
melhorem naquela história, porque a mulher tem muito medo de largar uma relação. Ela tem medo, por exemplo, de fazer uma denúncia, achando que ela vai ficar uma pessoa marcada, que depois nenhum homem mais vai querê-la, entendeu? A mulher recua, a mulher em princípio recua. E outra coisa, é próprio das mulheres ter o sonho de que elas podem reformar os homens. Reformar o marido para ser meu, sabe? E isso ninguém consegue. Você pode se afastar de uma relação tóxica, do machismo tóxico. Você não vai também mudar muita coisa. Você não vai conseguir dentro de casa. E outra coisa, as mulheres têm vergonha, às vezes, de se colocarem nessa posição de pedir auxílio. Em princípio, ela não quer dizer que dentro daquele lar aquilo acontece. Ela tem vergonha de falar para a vizinha dela, que também apanha do marido dela lá, que talvez também esteja sujeita a esse regime da violência. Ela não tem coragem de falar. Uma não fala com a outra. Quando Beth Friedan, em 1967, fez aqui uma pesquisa que resultou num livro que ela publicou, que foi um livro importantíssimo para o feminismo, o que ela foi pesquisar? Como viviam as mulheres americanas naqueles subúrbios americanos. Então as mulheres, elas não se falavam, não se comunicavam. A grande descoberta da Beth foi o problema do silêncio das mulheres sobre a vida que levavam dentro de casa. E ela tornou essa questão pública, com a autorização das mulheres, que deram a autorização a falar sobre isso. Então, isso é muito forte, esse ocultamento da verdade, por várias razões. Porque a mulher que se diz que apanhou, ela pode ser colocada como uma mulher que é chata, uma mulher que deu causa a ser apanhada, a ser violentada, entendeu? A própria mulher tende a abafar esse negócio para não se ver essa posição de vítima, com essa pecha de vítima, ou a mulher indigesta, né? Que Noel Rosa cantou, né? Ai, que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. É um samba do Noel, isso. E a mulher indigesta, então, ela por se sentir indigesta, ela não quer que isso seja vazado, né? Quando a gente começou a fazer um movimento feminista, criou-se um grupo, eu ia falar desse grupo, um grupo autônomo chamado SOS Mulher, que foi, digamos assim, a raiz do atendimento às mulheres vítimas aqui no Rio de Janeiro. E elas atendiam gratuitamente, e as mulheres, e esse trabalho foi, digamos assim, uma experiência feminista que acabou justificando as delegacias especializadas, porque elas conseguiam tirar das mulheres o que acontecia ali de verdade. Agora falando um pouquinho sobre casos, né? No qual a pessoa procura a Lei Maria da Penha, vamos supor que o agressor seja punido adequadamente. A gente tem algum relato ou conhecimento sobre ações, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria desenvolver um pouco mais. Ações que são feitas com esse agressor para tentar trazer essa educação e tentar evitar que esses casos voltem a acontecer. Como é que isso é tratado hoje? Olha, assim, para te dar, existe esse tal grupo de homens condenados, mas aí já é tudo condenado. O que você está falando, eu acho que seria um sentido de trabalhar esses condenados para que eles não voltem a reincidir. Sim. Agora, esse trabalho de educação dos homens, eu acho que é muito incipiente no Brasil. Muito incipiente. Eu, por exemplo, não tenho aqui para te nomear notícia de alguma iniciativa, assim, mesmo que fosse de ordem privada, de um trabalho direcionado aos homens, inclusive antes deles se apresentarem à sociedade como um eventual agressor, não é? Uma agressão pode ser um evento, pode ser um fato isolado, pode ser um fato eventual, mas pode ser uma conduta.
Dependendo do nível de patologia da pessoa, desse homem, pode ser uma conduta que vai se repetir com outras mulheres, né? Então isso já seria uma questão que seria uma abordagem de saúde pública, saúde psicológica da população, seria uma abordagem de escolar, seria uma matéria de escola, uma cadeira dentro da escola pública, da escola da universidade, porque a educação também se faz nas escolas. E orientar dentro daquelas limitações daquela época, não tinha delegacia especializada ainda. Elas orientavam, inclusive elas orientavam no sentido de dizer assim, olha, o teu caso é sair de lá, se você não sair você vai morrer, é sair da relação. Tem um caso terrível que uma amiga minha, Maria José, que era do SOS, ela atendeu uma mulher alemã, uma alemãzinha que vivia aqui, e o marido, eu não sei se era alemão também ou era brasileiro, e essa menina, o caso dela era tão grave que a Maria José diz a ela, você tem que sair, você tem que sumir da vida deles, tem que sair, você tem que se defender, sair de perto. Ela não saiu. 10 dias depois desse encontro no SOS, ela foi assassinada pelo marido. Ou seja, ela chegou a procurar ajuda num canal de ajuda, ela recebeu a orientação do que devia fazer e ela não fez. E ele matou a mulher. Eu acho que existem muitos fatores, né, que impedem, às vezes, a pessoa de recorrer a esse tipo de ajuda. Como a gente mencionou aqui alguns. Fator financeiro, Sim. A dependência emocional, às vezes o receio desse julgamento, né? Eu acho que existe uma parcela de culpa da sociedade no entorno. De cumplicidade. O nome disso seria, digamos, uma velada cumplicidade negativa, porque a grande cumplicidade é o acolhimento, né? É uma cumplicidade negativa para não deixar que a mulher se socorra, ou para não deixar que a mulher se perceba. Há casos, inclusive, revelados em abordagens psicológicas, que a mulher custa muito a se perceber vítima, entendeu? Porque, por exemplo, se ela viveu uma situação familiar dela, em que a mãe dela apanhava normalmente, Sim. Ela deve achar que aquilo faz parte do casamento, sei lá. Eu sei que a Lei Maria da Penha, ela tem uma extensão muito grande, a gente pode ver, né, pelo material. Tá aqui, Mas se você pudesse resumir de uma forma, em linhas gerais, assim, para que as pessoas conseguissem entender com um pouco mais de facilidade, como você a descreveria e também os benefícios que essa lei traz para a mulher em relação a amparo, a defesa, né, dessa Sim. mulher? Bom, o artigo 6º da Lei Maria da Penha copia literalmente o texto da convenção, de uma convenção internacional, e ele diz: a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Essa compreensão, então, sobre o que seja a violência doméstica é um ponto fundamental, né? É uma violação contra os direitos humanos, portanto, é uma situação que demanda do conjunto da sociedade uma intervenção em si mesma. Mas você me pergunta se pudesse resumir a Maria da Penha, né? Eu diria o seguinte: para mim, toda essa parte aqui da Maria da Penha, que trata das medidas preventivas e das medidas específicas de atendimento dentro do aparato criminal, é de fato o ponto mais importante e que não sobrevive sem políticas públicas e sem recursos do Estado. A Lei Maria da Penha tem aqui um aparato muito importante que
coordena ações de Estado. E nós sabemos que todas as ações de Estado têm que estar amparadas em recursos financeiros. Sim. Então, ela autoriza, os estados, os governos estão autorizados a exercer isso. Entendi. Outro ponto que é fundamental, a Lei Maria da Penha tem que cair no conhecimento da população, das mulheres e dos homens. E ela também tem uma previsão para isso aqui, na medida em que ela fala dessas políticas públicas. Quais são os crimes hoje enquadrados na Lei Maria da Penha? E qual é a punição? Não, as punições estão previstas todas no Código Penal, né? Porque a Lei Maria da Penha não é propriamente uma lei, ela não dispõe, ela tipifica os crimes, mas ela não estabelece as penas. Tudo isso que estabelece é o Código Penal, que veio sendo alterado com pelo dispositivo da Lei Maria da Penha. A mais recente delas foi a violência psicológica, né? Que foi recentemente incluída como crime, né? As formas de violência doméstica e familiar, elas estão lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, né? A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade física ou saúde corporal, não é só a pancada. Se o marido, por exemplo, está sedando a mulher todo dia, está botando veneno na sopa, ou está sedando para ela dormir, isso é um tipo de agressão física, né? A violência psicológica que entrou na Lei Maria da Penha, tipificada aqui na Lei Maria da Penha em 2018, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da sua autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões. É o negócio do cala a boca, né? Cala a boca, você não sabe disso, você não fala disso, aqui dentro você não fala disso. Enfim, tá tudo aqui, humilhação, manipulação, isolamento, não sei o que, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, barará. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, coação ou uso de força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, são tipos penais que estão aqui definidos. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração de documentos, destruição de provas de seus objetos, de parcial total de seus objetos. Quando nós começamos a cuidar disso, era muito comum a gente atender mulher que falava dessa destruição de documentos. A destruição de documentos é um tipo muito antigo de violência doméstica. Porque você destruir o documento é você tirar da mulher a possibilidade de agir, né? De procurar um serviço, de documento de identidade mesmo, rasgar a carteira de identidade da mulher. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria são 3 tipos previstos no Código Penal. São crimes: calúnia, difamação e injúria. Então aqui estão, a violência psicológica foi redigida recentemente por esse artigo e os outros são outras descrições de estados de violência, são as originais da Lei Maria da Penha. A violência doméstica era o inciso 2, mas ele foi redefinido e ampliado. Entendi. Ela já tinha entrado em 2006, entendi. A psicológica, mas ela foi melhor definida agora, mais recentemente. Essa melhor definição, ela vem acontecendo por quê? Por questões de interpretação de casos? Sim, eu acredito que sim. O próprio aprimoramento da aplicação da lei, né, do direito. O direito tem esse lado vivo, né? Quase todas as alterações, seja em qualquer lei, quase todas as alterações
ocorridas nas leis decorrem de abordagens judiciais, como as coisas são tratadas na jurisprudência, nos julgamentos, firmando jurisprudência. Então, a lei vai se atualizando através do seu ingresso em prática mesmo, né? Em 2022, foi dada uma nova redação para o parágrafo único do artigo 38A, que já tinha sido alterado, sobre medida provisória. Então, dizia o seguinte: o juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Aí tinha um parágrafo único que dizia: as medidas protetivas de urgência serão registradas em bancos de dados. Olha aí como é que se obtém informação, né? Esse parágrafo foi recentemente alterado para ser assim: as medidas protetivas, é o que está valendo agora, as medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados, mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública. Isso não tinha no primeiro, mas não era instantâneo. E dos órgãos de segurança pública e assistência social, isso não tinha na primeira redação, com vistas à fiscalização e efetividade das medidas. Então, o que mudou agora em 22? Automaticamente, quando expedida, você tem dá ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos órgãos de segurança pública e assistência social, com vistas à fiscalização e efetividade das medidas. Percebe? Então, a alteração para melhor, né? As alterações, por enquanto, existentes na Lei Maria da Penha foram todas para melhorar. Só não pode ter para pior, né? A gente tem que ficar de olho, cortar, aí não pode. Queria que a gente falasse um pouquinho explicasse, na verdade, o que são as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas, ela tem um espírito de fazer uma intervenção processual, que aí quem concede a medida é o juiz, né? Fazer uma intervenção, então, do judiciário para que a violência não volte a ocorrer, porque a repetição é uma constante, né? Então, a medida protetiva, ela tem o foco de tirar a mulher da linha de fogo, entendeu? Ela, evidentemente, que só pode ser exercida se a mulher procura. Sim. Se a mulher procura. Por que incluiu assistência social aí? Olha que interessante. Porque às vezes a mulher. Você sabe que as secretarias de assistência social dos municípios, elas funcionam com base em centros de atendimento que se espalham pela cidade, que são os CRAs, Centro de Referência Assistencial. Em cada bairro você encontra um CRAS, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E essa alteração feita recentemente inclui os CRAs, porque os CRAs são um ponto de referência de atendimento. A mulher para qualquer coisa. Então, a assistente social que atende lá no CRAS, no centro de referência, ela tem que estar capacitada pelo município, pelo prefeito, para atender mulheres também, para perceber uma situação em que a mulher está pedindo socorro, porque ela não vai explicitar obrigatoriamente que ela está pedindo socorro, mas uma pessoa que atende pode perceber que ela está nessa zona de vulnerabilidade. Então, muito justo, corretamente, incluíram aí. Então, as juízas, quando deferem falo juíza porque hoje é tudo quase mulher, né? Que funciona nos juizados especiais. Ela expede uma comunicação online. Não sei se no nível da prefeitura isso está funcionando direitinho, mas no MP, na Defensoria Pública, com certeza está, dizendo que ela expediu aquela medida protetiva. Então, as secretarias municipais de assistência sociais já podem estar cientificadas de que
que essa pessoa pode bater lá para procurar esse tipo de atendimento. Só para a gente poder, nós falamos da parte do agressor, né? Queria falar um pouco também sobre o tratamento da vítima. A partir do primeiro momento em que ela chega para poder fazer uma denúncia, né? Como que funciona a abordagem, quais são os procedimentos, o encaminhamento que geralmente aquela vítima pode ser de uma agressão física, psicológica, qual é o encaminhamento que ela recebe? E se a gente puder mencionar alguns dos tipos de acompanhamento que ela vai receber ali. Tá. Bom, de pronto, dependendo da queixa que ela leva, uma delegacia especializada, existe uma providência urgentíssima e que, para tanto, ela tem que chegar urgentemente à delegacia depois do ocorrido, que é o exame de corpo de delito, que é um instrumento fundamental sem o qual o processo penal não vai para frente. Se a agressão é física, isso nós estamos falando na agressão física, que é a mais corrente, digamos, ou a mais perceptível pelas mulheres, né? A ponto que a leva a procurar uma assistência, né? O exame de corpo de delito, inclusive, existe um projeto que eu acho que ainda está funcionando, que é um convênio entre o Tribunal de Justiça, o Instituto Médico Legal e a Secretaria de Assistência Social e de Saúde Municipal. É um projeto, portanto, que envolve 4 órgãos: o Judiciário, o ML, que é o Juizado de Pequenas Causas, Juizados de Pequenas Causas, o IML, que é um órgão do Estado do Rio de Janeiro, portanto aí está o Estado, e a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Assistência Social, que é a Sala Lilás, funciona dentro do Instituto Médico Legal. É um lugar diferenciado para atender as mulheres e as crianças dentro do Instituto Médico Legal. Ali ela é atendida por um corpo especializado de enfermeiros e assistentes sociais que já vai recebê-la com um acolhimento diferente para fazer o exame de corpo de delito. Após a realização do exame de corpo de delito, ela também tem algum tipo de assistência, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso. Sim, bom, já na delegacia especializada, ela pode já ter necessidade, tudo sempre de acordo com a necessidade do caso que aparece, né? Do conteúdo que ela narra, ou de como ela chega fisicamente, por exemplo. Se ela chega ensanguentada, tá evidente que ela levou pancada. E ali ela vai ter, sim, porque as secretarias têm um formato, as delegacias têm um formato especial para atender a mulher. São dotadas de psicólogos, de pessoas, como da mesma forma o juizado. E hoje, com essa integração maior que se dá pela internet, tudo isso, num primeiro momento já pode haver uma comunicação da delegacia com o juizado, que é outro órgão, né? A delegacia é um órgão do Estado, do órgão do Executivo. O juizado é um órgão judiciário. Mas já tem que haver esse entrosamento e já pode ir saindo a medida protetiva. Entendi. A medida protetiva, que é para preservar a integridade física, psíquica, ou, enfim, pessoal dessa vítima, dessa pessoa que leva uma notícia crimes, uma notícia do cometimento de uma agressão. Quando nós nos ocupamos desse assunto, no movimento feminista, a gente sempre teve uma insistência muito grande no pleito da criação desses mecanismos. Então a gente chama é o que a Lei Maria da Penha prevê, mecanismos, né, de apoio e enfrentamento à violência doméstica. O enfrentamento começa, eu acho, na atenção a quem foi vítima, a quem já foi vítima, e também na prevenção. Então, atenção e prevenção são 2 pontos de partida que estão autorizados na Lei Maria da Penha, criados aqui, mas não quer dizer que sejam observados
no dia a dia, nas delegacias policiais, nos lugares onde a mulher vai bater para levar a notícia. No caso da agressão física, ela tem que ir correndo para uma delegacia. Sim. Porque é lá que vai sair o pedido do exame de corpo de delito. Então, primeiro passo, procurar a delegacia. A delegada, se for o caso de agressão, lesão corporal, vai vai dar a guia para ela ir. Ninguém bate na porta do IML sem uma guia. O IML não vai atender uma mulher. Ele não tem essa capacidade administrativa de atender uma mulher. Entendi. Que não está com o papel. Cadê o BO? Tem que ter o BO. O juizado também tem um projeto lá dentro. Tem o Tribunal de Justiça, dentro dos juizados, também pode atender diretamente mulheres para esses outros tipos de violência, destruição de documentos, violência psicológica. Porque, por exemplo, uma violência psicológica tem um tratamento diferente de uma violência física. Porque, vejam bem, como é que uma mulher vai dar queixa de uma violência doméstica se ela depende economicamente do marido e desse marido dependem os 3 ou 4 filhos que ela tem? O dinheiro que entra na casa para comprar arroz e feijão vem todo do bolso desse marido ou do trabalho que esse marido exerce. O problema é quando ela acha até que precisa passar por isso, né? Tipo, eu dependo dele, então eu vou deixar ele fazer o que quiser. Eu não posso fazer nada, porque se eu vou denunciar, porque o marido denunciado e preso... Acabou a fonte de renda. De onde vem a fonte de renda das crianças? O leite das crianças, como se diz de modo geral. Então, a gente percebe que são várias questões que se relacionam. Sim. Você não pode nunca dizer, mas aquela ali ela gosta de apanhar porque ela custou muito para ir denunciar esse marido. Ninguém pode dizer isso, que só a mulher sabe qual é a situação que ela vive dentro da casa dela. Não é verdade? Sim. Ser mulher é muito difícil, né? Não é? Nós falamos aqui de vários aspectos positivos da Lei Maria da Penha, mas eu queria saber, na sua visão, quais são as falhas que hoje existem? Olha, eu não sei se eu sou tão emocionalmente identificada com essa história que eu não costumo... Na Lei Maria da Penha eu não vejo falha nenhuma. Se existem falhas, né, são na estrutura. As falhas são da estrutura. A lei, desde quando ela entrou em vigor, ela só vem sendo melhorada, aprimorada, como nós vimos agora aqui, né, nesse exame da questão do envolvimento, até da assistência social nessa rede de enfrentamento. Então, as falhas são do sistema democrático. As falhas são de uma cultura, as falhas residem, na verdade, no enfrentamento de uma cultura machista, fundada na ordem patriarcal, fundada numa menos-valia atribuída à mulher, porque nasceu mulher. Isso não é coisa arquivada, não. Isso está em vigor. Essa cultura machista, ela existe. As falhas estão não só na maneira como a sociedade, de um modo geral, a largo, considera homens e mulheres, como está na estrutura do Estado, que não se empenha assim, de uma forma contínua e séria na educação das pessoas para a cidadania. Não é a cadeia que muda os homens, não é o punitivismo. A punição, eu não estou dizendo que ela não deve existir, mas ela não transforma a sociedade. Então, essa parte da Lei Maria da Penha, que é toda programada para fazer um trabalho de educação, de enfrentamento, para coibir, o verbo coibir, que está aqui, né? É o primeiro aqui, ó.
coibir, fui eu que escrevi esse verbo lá no artigo 8º, dos mecanismos para coibir. Coibir significa impedir que aconteça. Ele tem vários sentidos, esse verbo. Coibir é punir, mas coibir também é prevenir para que não aconteça. O prevenir para que não aconteça, a gente não está conseguindo dar conta, embora está previsto na Lei Maria da Penha. O número de casos não reduziu, aumentou. Se bobear, aumentou. Se você entra num detalhamento maior sobre as estatísticas, o TJ tem as estatísticas dos juizados, só aumenta. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? O punitivismo, por si só, não reduz. Cadeia não cura ninguém. Não repara. Um ou outro pode ser que se salve de uma experiência de cadeia e se transforme e saia da cadeia uma pessoa melhor do que entrou. Nesse terreno da violência doméstica, eu acho que tem que punir, tá certo, os crimes estão aí, é crime, está previsto no código, é crime que tem que punir, tem que responder a ação penal. Mas se os países, as cidades, os municípios e nós, as mulheres, né, e as nossas filhas, como vocês que são mais jovens, não se incumbem de pensar isso, de conversar sobre isso. Não precisa sair segurando bandeira na rua. Bandeira era coisa já do nosso tempo. Eu acho que hoje é tudo pela internet. Sim. Enfim, mas se esse assunto não passa a ser um assunto presente no tricô, daquelas mulheres que fazem tricô juntas, não tem, que você vê às vezes no bar, assim, num lugar, a mulher fazendo tricô junto, na praça pública. Se não é assunto do tricô, se não é assunto das mulheres, se não é assunto... Esse negócio, esse panorama não muda, porque a cadeia, o xadrez, não conserta ninguém. Eu sou antipunitivista. Ninguém sai melhor do que entrou numa cadeia, eu acho. Sai pior. A maioria sai pior. A Lei Maria da Penha ela vem sendo cobrada em alguns concursos públicos e eu queria saber do seu ponto de vista qual a importância, por exemplo, dos policiais em dominarem essa lei, para eles conseguirem prestar um melhor atendimento. E eu queria fazer uma... Peraí, eu não entendi. Os policiais dominarem? Exatamente. Os policiais se apropriarem do conhecimento disso. Exatamente. Sim. E eu queria fazer um adendo nessa pergunta. Como que, se você tem o conhecimento para poder falar, como que é o treinamento da equipe que lida com essas mulheres? Eu suponho que haja, digamos assim, no campo administrativo, diretrizes, porque policial, mesmo quando ele passa num concurso, ele vai assumir, ele tem que ter ele tem que saber o que ele vai fazer. Né? Todo servidor público, quando passa num concurso, eu sei porque eu já fiz 2, quando você vai prestar um concurso, você está muito preocupado com a teoria, né? Com aquilo que você vai ter que aprender para passar no concurso. Quando você assume o cargo, tomou posse, aí você vai lidar com o exercício daquilo para onde você foi concursado. Né? No caso da Polícia Civil, é preciso que tenha, sim, e nós feministas já tínhamos nos preocupado com isso há muito tempo, que eu me lembro que uma vez nós fizemos seminários, umas coisas na academia de polícia. Isso foi nos primórdios lá, quando criadas as delegacias especiais de atendimento à mulher. Quem é que ia atender nessas delegacias? Tinha que fazer uma formação. A polícia ainda era muito masculina, né? Então teve que fazer uma formação teórica. Né? Então, quando qualquer servidor público, quando ele toma posse, ele já tem que ser orientado pelos seus superiores, porque no serviço público existe a hierarquia. A hierarquia, né? Dentro do serviço público. Então, tem o chefe, tem o subchefe, até chegar na ponta no que atende lá. E, então, é necessário que, a partir dos mandatários, no caso vamos pegar o Estado, que é quem rege as delegacias de polícia. O governador do Estado, ele tem que ser uma pessoa preparada
para pensar em políticas de formação desses quadros. Senão não adianta nada ter uma Lei Maria da Penha, não adianta nada dizer que os direitos da Lei Maria da Penha decorrem das declarações dos direitos humanos, se esse policial não sabe o que é direito humano, nunca ouviu falar. Né? É bem verdade que essas coisas já tinham que começar bem antes, na escola pública, esses direitos de cidadania, essa formação do cidadão. Mas quando você assume um cargo, você tem que estar inteiramente inteirado do seu ofício. E no caso de um homem que vai servir numa delegacia de polícia, ele teria que estar inteiramente inteirado, um homem ou uma mulher, do que é direitos humanos, do direito que a pessoa tem de ser bem atendido. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu acho que para finalizar eu queria muito que você pudesse deixar uma mensagem para mulheres que talvez estejam passando por esse tipo de situação, estejam vivendo isso em casa. E eu acho que com a sua jornada no feminismo, né, tudo que você foi vendo, vivendo e evoluindo, podem ajudar essas mulheres de alguma forma. Eu acho que o que eu diria para a mulher é o seguinte: número 1, você não está sozinha. Ninguém está sozinho no mundo, a não ser que você esteja num deserto, numa situação assim, geograficamente, em que você, para procurar alguma ajuda, você vai ter que andar 50 quilômetros. Não é o caso numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Você terá sempre alguém por perto a quem você possa pedir socorro. Numa situação qualquer da sua vida, não precisa obrigatoriamente ser violência doméstica, em que você precise de pedir ajuda. Pedir ajuda, ajuda foi feita, não tem aquele ditado que diz perdão foi feito para a gente pedir? A ajuda também foi feita para a gente pedir, entendeu? Então não tem sentido ficar vivendo sozinha algum problema, seja ele qual for. Quando você está doente, você vai ao médico. Você tenta procurar um médico, você toma uma Novalgina. Que a Novalgina, que alivia a dor de cabeça, seja figuradamente transposta para um pedido de ajuda numa situação em que você está envolvida com uma outra pessoa que não está lhe tratando bem. É importante que as mulheres saibam que existem os lugares onde pedir ajuda. Existe a delegacia das mulheres, existe a delegacia comum, porque a delegacia comum, que não é a delegacia de mulheres, ela também está incumbida de atender qualquer queixa de algum delito. Então não é obrigada você levar o seu caso somente a uma delegacia especial. Toda delegacia está obrigada a atender e fazer os encaminhamentos que sejam necessários ser feitos. Outra coisa, cuidem das suas meninas, fiquem atentos, que as mulheres fiquem atentas às suas meninas, as mães das meninas, fiquem atentas às suas meninas, porque lamentavelmente as meninas hoje são fruto de violência sexual dentro da família. Quase todas as violências sexuais que ocorrem e assédios que ocorrem com as meninas ocorrem dentro do ambiente familiar. Então, é preciso que as mães estejam também atentas a isso, porque também isso pode ser objeto de uma procura de ajuda, para saber como é que resolve aquilo, como é que pode fugir daquela situação ou modificar aquela situação. Sim. O que mais eu posso dizer às mulheres? Eu posso dizer também, as feministas não inventaram moda nenhuma. As feministas que falam desses assuntos, as que se nomeiam feministas, podem ser todas, devem ser todas nós. Geralmente, quando seja feminista, é aquela que foi para a rua, levantou a bandeira, fez um movimento coletivo para cuidar daquele assunto. Mas, se você não quer levantar bandeira, se você não quer ir na passeata, você procure se informar, pelo menos se informar das coisas que existem para que você, como mulher,
possa ter uma situação melhor na sociedade. E no mais, assim, estude, busque a sua independência, porque a dependência econômica é determinante na vida das mulheres para que elas não venham a ser assediadas nem continuamente maltratadas no ambiente familiar. São essas coisas que me ocorre dizer agora, sabe? Sim. Não tenha medo de pedir socorro, peça socorro. Se você é uma mulher muito bem sucedida e você ganha muito bem, mas você está sendo assediada por um marido e não está sabendo como sair daquela situação, vai procurar uma ajuda, vai procurar uma assistência psicológica. E essa é uma dica legal também. A mulher pode desfazer a situação neurótica em que ela está envolvida, que talvez envolva também uma situação de violência no tratamento. Se ela está resistindo, se ela sente que ela está resistindo a isso, que ela está virando um hábito, ela está concorrendo para esse hábito. Então ela tem que se tratar também. Na busca de um atendimento psicológico, até em forma gratuita, o SUS tem esse serviço, a mulher pode indiretamente chegar a uma situação de prevenção. Ela pode indiretamente fazer uma ação preventiva em sua defesa de uma violência que ela ainda não sofreu, que ela ainda vai sofrer. Se ela está encontrando muita dificuldade de se livrar de uma relação abusiva, de uma relação tensa, ela pode procurar ajuda. Tem até grupos de mulheres que fazem, mulheres que amam demais. Aquele negócio de mulheres que amam demais são vítimas do próprio amor, que não consegue se desvencilhar. Então, hoje a sociedade já tem mecanismos, e agora se a gente está antenada, vamos procurar a facilidade da informação pela internet. Hoje não tem mais motivo para uma mulher ficar sofrendo sozinha, seja na mão do marido, seja na mão do pai, seja na mão do patrão, que também é outro ponto onde há muita dominação das mulheres, e aí a mulher fica sendo assediada por um patrão e ela não pode largar o emprego porque ela precisa daquele dinheiro. Enfim, hoje são outros fatores, né? Outros fatores. E hoje, então, mas a sociedade brasileira já nos dá, digamos assim, não é possante, não é muito bom, mas algum norte, alguma forma para você sair daquela situação. Sim. Mais uma vez eu queria te agradecer pela participação, muito obrigada por obrigada trazer a você pelo convite, obrigada à equipe. Eu sempre digo que eu tenho muito prazer de falar sobre isso, às vezes fico até um pouco cansada, porque eu falo porque o assunto é grande, você fala, mas eu acho que é um dever de uma pessoa que já está na minha idade, que já viveu tudo isso, passar adiante essa história, né? Eu fico feliz que você tenha isso em mente, é muito importante. Eu tenho, pois. Então, muito obrigada também. Estamos chegando ao fim do Entrevista com o Especialista. Eu espero que a gente tenha trazido alguns esclarecimentos para você. Como eu falei, essa é uma edição especial por conta do aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Então a gente tentou trazer mais informações, né? Então se você acha que alguma coisa está acontecendo, você pode estar desconfiando de alguma situação, você pode encaminhar esse vídeo, porque eu acho que tem um conteúdo aqui muito esclarecedor, muito rico, que com certeza pode ajudar alguém. Então, até o próximo Entrevista com o Especialista.